Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais um culto da Nova Aliança Digital. É isso mesmo. Agora nós somos também uma igreja digital. Você pode participar conosco nos nossos cultos presenciais, lá na Rodovia da Uva, número 1041, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, ou você pode participar conosco dos nossos cultos aqui na Nova Aliança Digital. O nosso endereço é Facebook, Nova Aliança Colombo, e nosso YouTube, Nova Aliança Colombo. A qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar que você estiver, você pode participar conosco, você pode adorar e celebrar ao nome do Senhor Jesus. Mais um pedido eu quero fazer para você. Se você está gostando do nosso formato de uma igreja digital, compartilha isso. Compartilha nas redes sociais, pega o link aqui deste culto, envia para os seus amigos, os seus contatos, os grupos do WhatsApp. Vamos propagar o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas propagam tantas desgraças, tantas coisas ruins, tantas coisas que levam o povo ao pecado. Vamos compartilhar e propagar o Evangelho do Senhor Jesus através do nosso culto, através desse tempo digital que podemos estar juntos. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 24, diz assim: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, mas antes tem fim. Em algumas versões diz, na que lemos em King James inclusive diz, mas antes ela se destruirá. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por ver a Tua igreja aqui em peso, o Teu povo, Senhor, que entende a importância de cultuar, de adorar, de celebrar, de estar à Sua presença. Nós Te agradecemos, Senhor, por podermos ter esta oportunidade de estar na Sua casa. E pedimos a Deus que a Tua palavra, ela venha nos alimentar, nos instruir, nos dirigir naquilo que o Senhor tem buscado de nós. Livra, Senhor, o nosso coração de toda e qualquer resistência maligna, humana, emocional ou racional. Mas abre, Senhor, o nosso entendimento para vivermos a direção do Senhor. Nesta palavra é a minha oração, em o nome de Jesus. E aquele que concorda, diga. Obrigado, Cleizinho, Deus te abençoe. Esse texto é um texto talvez conhecido de alguns. Fala de um momento, Francisco, onde Jesus ele está sendo questionado pelos fariseus, pelos religiosos da época. E aqueles homens frustrados porque eles não manifestavam sinais da presença de Deus, até porque não tinham Deus em suas vidas. Aqueles homens que estavam vivendo um período de decadência terrível na religiosidade da nação de Israel. Eles vinham logo após de um período que a Bíblia chama de período intertestamentário, um período entre Malaquias e Mateus, que Deus não trouxe revelação nenhuma. Então quem fizer o start agora dia 22, sábado que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre esse período intertestamentário. A diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica um dos pontos está aqui. Que nós entendemos que entre Malaquias e Mateus, Deus se calou com a nação de Israel, de tanto que eles profanaram, de tanto que eles apostataram. Então Deus se cala, Deus não fala mais com eles. E este período, então, nós vamos encontrar na Bíblia católica livros que chamamos na teologia de livros apócrifos. São livros que eu, como teólogo de formação, eu acho interessante, eu leio, eu estudo pelo contexto histórico, mas ele não tem um valor espiritual de revelação, porque ele é só histórico, e não traz a instrução ou a revelação do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Então nesse período de mais de 400 anos, do período intertestamentário, Deus não fala mais com a nação de Israel. E por conta dessa ausência de profeta, dessa ausência de revelação, por conta dessa ausência de manifestação de Deus, os religiosos de Israel, eles vão entrando em um nível de decadência espiritual e de ausência de Deus, de tal forma que quando Jesus vem como Messias, a promessa de Deus através dos profetas, eles não reconhecem. Eles não reconhecem Aquimônio, o Filho de Deus nessa terra. Eles não reconhecem a manifestação de Deus nessa terra. E quando Jubansky, eles são confrontados pelo povo dizendo, olha lá o profeta, vocês não estão vendo? Eles dizem, não, esse não é profeta não. E isso que ele faz não vem de Deus, ele faz por Belzebu. Ele é um servo de Satanás, que está aqui para nos enganar. Então a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso,
ele se posiciona e dá uma das principais lições para as nossas vidas, que é o verso 24, dizendo: vocês estão dizendo que eu sou usado por Beelzebul? Vocês estão dizendo que eu estou expulsando Satanás, sendo de Satanás? Ele falou: que incoerência é essa? Ele disse: é incoerente, porque mesmo o diabo sendo diabo, o inferno sendo inferno, cheio de maldade, ele não ousaria levantar-se contra ele mesmo, porque ele quebra um princípio. O princípio da unidade. Ele diz: se uma casa se dividir contra si mesmo, se um reino se dividir contra si mesmo, estes não vão poder ter vida longa, eles vão acabar. E aqui então ele vai estabelecer para nós, não apenas um princípio, mas vai estabelecer aqui também, venezuelano, um resultado de um princípio respeitado e uma consequência de um princípio quebrado. O princípio da unidade. Talvez um dos maiores problemas que nós encontramos na sociedade de hoje é a deslealdade, Davi, de pessoas com as organizações que elas prestam serviço, de pessoas dentro da sua família, de pessoas junto do seu casamento, e principalmente a divisão, a falta de unidade dentro dos relacionamentos. Eu penso, pastor Odor, que esse é um dos principais geradores de decadência e fracasso. Quando nós olhamos, Liliane, famílias sendo destruídas. Hoje essa decadência que nós temos visto na sociedade, que eu falei, essa perda de valores morais, os divórcios, essa criminalidade crescendo, jovens perdidos, o uso de drogas e tanta coisa, ela é um dos resultados, ou um dos geradores dessa decadência, melhor dizendo, é exatamente essa divisão, essa falta de unidade que existe dentro das casas e das famílias. E tem gente, Emerson, que não se dá conta. Jesus ensina nesse texto esse princípio poderoso que, se aplicado, ele vai gerar resultados maravilhosos, mas se desrespeitado, ele vai gerar consequências desastrosas. Quando se quebra o princípio da unidade, independente de onde você estiver, ali você vai ter prejuízo. E é isso que nós temos visto em muitas famílias, famílias que estão vivendo prejuízo, Aline, de um princípio de unidade que foi quebrado. Para vocês terem uma avaliação, o próprio Jesus deixa claro aqui, Wesley, que o princípio da unidade é tão poderoso, que até o inferno respeita. Ele não fala isso, sim ou não? Olha aqui, Michele, o que ele diz. Como vocês podem dizer que eu expulso Satanás, sendo de Satanás? Ele falou: se isso acontecer, o reino dividido não subsiste. Jesus está dizendo, o inferno não seria louco o suficiente, o diabo, Satanás, não seria doido o suficiente para quebrar o princípio da unidade, porque ali estaria o resultado, a sua decadência. Se até o inferno respeita esse princípio de Deus, por que que hoje nós muitas vezes não respeitamos? Por que que nós quebramos este princípio dentro da nossa casa? Por que que nós quebramos esse princípio dentro da empresa que trabalhamos? Por que que quebramos esse princípio dentro do ministério que atuamos? Por que que quebramos esse princípio dentro do reino de Deus? Por que que existe tanta divisão, tanta falta de unidade? Porque nós não entendemos e não valorizamos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A unidade, ela é poderosa. Por que que a unidade é poderosa, pastor? Porque ela gera resultados. A primeira coisa que nós precisamos entender é que onde existe unidade, Eli, quando se aplica a unidade, nós vamos trazer resultados sobrenaturais para as nossas vidas. Um dos principais resultados, né, da unidade é a força, porque onde existe unidade, ali vai ter força. Quando se trabalha unido, quando se trabalha junto, a gente consegue levantar mais. A gente consegue estar mais, com a força, com a unidade, a gente consegue suportar mais peso. Sabe por que, Evelyn, que alguns casamentos eles estão deteriorando, estão destruindo? Porque o casal dividiu e eles não suportam a pressão do inferno contra as suas vidas. Quem está me entendendo, diga amém. Cada um está andando para um lado. Não é uma unidade obrigatória. Eu tenho que andar com você em unidade. Não, é uma unidade necessária e eu preciso andar com você. Há uma diferença entre ter entre ter que andar e precisar andar. Quem está me entendendo, diga amém. Eu preciso por quê? Porque não faz bem para você, faz bem para nós.
Uma casa dividida, a Bíblia diz, ela não subsiste. Quando está falando Séfora de casa, está falando de família. Uma família que ela não anda em comum acordo, uma família que não anda em unidade, um casal que não anda em unidade, eles vão ter problemas. A unidade, além de força, ela vai gerar proteção. A Bíblia mesmo diz, melhor estar em dois do que um. Porque se o inimigo prevalecer contra um e ele estiver sozinho, certamente ele vai sucumbir. Mas se eles estiverem dois, os dois prevalecerão contra aquele que o ataca. Diga comigo, unidade preserva, protege. Sabe por que tem homens e mulheres caindo em adultério hoje? Sabe por que dentro da igreja nós temos visto homens e mulheres tendo dificuldade com a imoralidade? Exatamente porque em algum momento eles se dividiram. Eu tenho um jeito fácil de ajudar o homem a cuidar da sua santidade. Quando o cara tem coragem, porque o problema é que o homem não tem muita coragem de falar. Mas quando o cara tem coragem de sentar comigo e falar assim, pastor, eu estou caindo nesse negócio aqui. A primeira coisa que eu falo para ele, fala para sua esposa. Você está maluco, pastor? Eu falei, é exatamente aí que você tem que trabalhar. É onde você não quer que você precisa fazer. Porque somente com a ajuda dela você vai vencer. Quem está me entendendo, não, glória a Deus? Pede ajuda dela. Quando ela vê que você está desviando para o caminho mau, ela vai dizer, benzinho, vem dormir, miserável. Tira a senha do seu celular e deixa na mão dela. Tem homem que o cara tem um tiro-cutico, se fizer isso. Não, pastor, pelo amor de Deus, eu vou morrer. A unidade, ela nos protege. Sabe por que o inferno tem conseguido, Marcelo, destruir tantas famílias? Porque nós estamos andando para caminhos separados. Propósitos diferentes. E aí não tem proteção. A unidade, ela também gera destreza. A gente se torna mais ágil quando nós estamos unidos, porque tem cada um olhando para o lado. Tem um filme que eu creio que vocês com certeza já assistiram, Os 300 de Esparta. Quem já assistiu? É muito interessante aquele filme, por quê? Porque eles se protegem, não com o escudo, eles se protegem com as costas dos outros. Eles trabalham em coletivo, eles trabalham em conjunto. E ele diz, eu não preciso me preocupar com a minha retaguarda, porque você está aí. Você não se preocupe com a tua, porque eu estou aqui. A unidade, ela também vai nos fazer ser ágeis, amém, queridos? A unidade, ela também vai gerar resultados. Melhor serem dois do que um, porque dois têm melhor paga do que um. A gente cresce juntos. Você quer ver uma família prosperar juntos? É os dois andarem numa mesma direção financeira. O problema é que o marido quer comprar uma casa e a mulher quer comprar um vestido. O problema é que a mulher quer comprar um carro e o marido quer comprar a roda do carro. Cada um anda para um lado. Propósito, o que nós vamos fazer juntos? Juntos. O que nós vamos conquistar juntos? O problema é que nós não conquistamos e não crescemos porque andamos sozinhos. O marido quer conquistar algo, mas a esposa pira no cartão de crédito. A mulher quer conquistar algo, mas o marido é um mão de vaca que não consegue entender o projeto da mulher. E aí eles continuam pedalando, por quê? Porque estão andando separados. Diga comigo, a unidade gera crescimento. Além de crescimento, além de força, além de destreza, além de proteção, a unidade ela também atrai o poder de Deus. E aqui eu quero pedir para você abrir 2 textos bíblicos comigo rápido. O primeiro você vai comigo lá em Atos capítulo 1, verso 13. Atos capítulo 1, verso 13, fala exatamente do poder que existe da unidade manifestando Deus. Onde, Andressa, existe unidade, ali vai existir manifestação sobrenatural do Espírito Santo, Vanessa. O problema é que muitas vezes nós não compreendemos isso. Atos capítulo 1, verso 13 fala assim, da igreja primitiva se preparando para ser igreja primitiva. Eles receberam uma direção de Jesus que eles deveriam esperar que o Espírito fosse derramado sobre eles. E diz assim o texto, então chegaram, subiram o aposento, o cenáculo. Lembra do cenáculo, meninos? Os meninos a gente tem estudado sobre isso. Onde estavam hospedados. E achavam-se presentes Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos se reuniram, todos estiveram unidos em oração. Diga comigo, unidos em oração. Tem gente que fala assim, não, o Espírito Santo veio porque eles oraram. Não, primeiro eles uniram, depois eles oraram. Onde há unidade, ali há a manifestação do poder de Deus.
Quando eles estiveram unidos em um só propósito, ali eles manifestaram Deus. Sabe por quê? Que na minha casa, na sua casa, que no meu trabalho, no seu trabalho, que no nosso ministério, às vezes nós temos dificuldade, porque exatamente o que falta é unidade. Já cheguei a ver, Patrícia, em igrejas, pessoas que elas estavam dentro do mesmo ministério, orando, mas por coisas distintas, Silvio, você já deve ter visto isso. A oração é poderosa, mas a divisão, ela é destrutiva. E Evelyn, esse tem sido o erro de muitas casas. Falta unidade. De muitas igrejas, falta unidade. E a ausência de unidade é presença de fracasso. E então, na continuidade, a Bíblia diz, no capítulo 2 de Atos, então, naquela unidade de oração, veio o Espírito Santo, tomou aquela casa, era como línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Vai comigo agora em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 11. Aqui nós também temos um outro exemplo bíblico de uma manifestação poderosa da unidade, gerando o poder de Deus. 2 Crônicas 5:11, é quando Salomão ele termina de construir o templo, o primeiro templo do povo de Israel ao Senhor. Então a Bíblia diz que depois que eles terminaram de construir aquele templo, os sacerdotes se uniram junto com os levitas, e a Bíblia diz que todos, vamos ler o texto e vai entender aqui. Então, os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão que aqui pertenciam. Olha para mim aqui, a família de Levi, os levitas, eles são divididos em grupos, os coatitas, os coraritas, e ali nós vamos encontrando essa divisão. Cada um tinha um papel. Alguns eles tinham um papel quando era tenda de construir, de levantar a tenda. Outros eram porteiros, outros eram responsáveis pela música. Mas a Bíblia diz que quando eles terminaram a construção do templo, Eric, eles se uniram, Fábio, independente da sua divisão. Eles não dividiram, agora esse não é meu papel. Faz você, porque você é gestão do templo, eu sou recepção. Não, esse não é papai, eu sou da música. Isso é palhaçada. Trabalharam em unidade. Unidade. Sem divisão. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum, e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar vestidos em linho fino, tocando símbolos, harpas, liras, e acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. E os que tocavam as cornetas, os cantores, em uníssono, em um só som, em um só louvor, agradeceram, louvaram e agradeceram ao Senhor. Diga comigo, únicos. Diga comigo, unidade. Volta o texto lá, ao som das cornetas, símbolos e outros instrumentos levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem de glória encheu o templo do Senhor. Quando Edson, eles se uniram em um só cântico, em um só louvor, em um só propósito, Deus manifestou a glória. E olha o que fala o continuado do texto, a continuação do texto, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo e todos caíram no chão. Pastor, eu quero ver a glória de Deus. Como que nós vamos ver a glória de Deus andando dividido? Cada um indo para um lado. Como que nós vamos em cima? Ah, pastor, porque eu quero ver. Tem umas coisas que eu ouço que só Jesus na causa. Alguém falou assim, pastor, é que a gente precisa na igreja mais profecia. Eu falei, mais profecia ou mais profetada? Porque profecia tem. O que a gente não sai é falando no microfone. Pastor, eu queria mais testemunho de cura. Cura tem constantemente. Pastor Leandro, nessa semana me contava de uma situação que a gente estava ministrando a igreja, ele com uma labirintite terrível, insuportável, ele veio por obrigação aquele dia, tamanha era a dificuldade que ele estava tendo com labirintite, quem tem sabe como é. Ele falou, pastor, não podia fechar o olho porque eu caía se eu fechasse o olho. Ele falou, então os pastores estavam ministrando, ele falou, pastor, você passou, você colocou a mão no pastor Dodô e eu caí. O senhor até passou por cima e nem ficou. Ele falou, já está caído, vamos embora. Ele falou, pastor, quando eu levantei, eu não sentia mais nada da labirintite. Nunca mais tomei estrugeron ou qualquer outro remédio. A gente só não fica chamando aqui no altar para falar, conta o testemunho, irmão. E sabe por que eu não conto testemunho? Já viu que a gente não fala muito aqui, né?
Porque uma vez a irmã subiu no altar. E foi difícil. De cada 10 palavras, a irmã falava 9 palavrão. No microfone. Aí a gente parou com os testemunhos. No microfone, mas não significa que não tem. Agora você quer ver a manifestação do poder de Deus na sua vida? Sim ou não? Você quer ter experiências sobrenaturais com o Senhor? Sim ou não? Você não precisa ouvir os testemunhos em cima do altar. Não precisa ficar todo dia alguém te encontrando e falando, eis que te digo, varão. Porque na minha avaliação, onde existe excesso de profecia, existe excesso de carnalidade. Eu amo o ministério profético, amo. E Deus, Ele é misericordioso comigo, mas é um negócio tão interessante. Deus me usa mais no ministério profético fora da igreja do que quando eu estou aqui. Eu estou com uma agenda que eu estou enrolando em Campo Grande, em Dourados, Mato Grosso do Sul. De uma igreja que eu passei lá e Deus foi maravilhoso. Desse dia eu perguntei a Deus, por que lá o Senhor derramou e aqui não? Ele falou, porque lá ninguém vai ficar correndo atrás de você. Você vai embora. Aqui a glória é minha. Eu falei, amém. O que nós precisamos para viver o sobrenatural de Deus é unidade. Amém, queridos? É quando todos estão trabalhando em uma só direção, em um só propósito, em uma só decisão, em uma só visão. Não importa se eu sou gestão do templo, que é o antigo diaconato, se eu sou recepção, se eu sou consolidação, se eu sou ministério de música, todo mundo trabalha junto. Tem gente que o cara olha o membro do gestão do templo lá fora sofrendo no estacionamento, ele fica olhando e falando, olha só, vai se ferrar agora. É agora, ó. Ixi, já travou, já era. E ele não consegue parar e ir lá ajudar. É verdade ou não é? Tem gente que olha para o Ministério Kids e fala assim, Jesus Cruz credo, eu trabalhar com essas crianças. É o filho dele que está lá, inclusive. Ele não consegue entender. É unidade. Quando nós trabalhamos em unidade, a glória de Deus se manifesta de tal forma que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Amados, até Deus valoriza a unidade do homem. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, verso 5. Um povo que unido, Andressa, gerou uma avaliação distinta de Deus. Então nós vamos ler exatamente essa passagem. E diz assim, verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um só, e todos têm uma mesma linguagem. Eles estão unidos, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Olha aqui para mim. A unidade daquele povo ela era tão intensa, a linguagem deles era tão unida, o papel deles em construir aquela torre, aquele propósito, mesmo sendo profano e longe do propósito de Deus, Deus diz assim, não, vamos arrumar um problema aqui. Deus enxerga ali, Emerson, que a unidade daquele povo ia corrompê-los, que Deus diz assim, desçamos e confundimos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Se um povo que não tem Deus, quando está unido, não tem limites, imagine um povo que tem Deus, o que vai fazer? Posso ouvir um glória a Deus por isso? O problema é que nós somos egoístas, nós não estamos preocupados com o reino, com a salvação, nós estamos preocupados com a nossa bênção. Por isso não tem unidade. Se uma igreja como a nossa, na cidade de Colombo, se posicionasse em unidade, você não tem ideia para onde nós iríamos. O problema é que dentro de Colombo, nem unidade na igreja existe. Está aqui o pastor Eric para falar. Falta de unidade, por isso que a cidade continua corrompida. Se nós nos posicionássemos como igreja nessa cidade, essa cidade não seria conhecida como uma das de maior índice de crime do estado do Paraná, mas seríamos conhecidos como uma cidade de manifestação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Colombo poderia ser uma nova Rua Azusa se a igreja se posicionasse, mas ainda andamos divididos. Não é a placa organiza, não tem problema, é o propósito. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E é isso que muitas vezes não estamos entendendo. Quando eu e você estamos unidos
nós vamos gerar resultados sobrenaturais. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Porém, um dos principais erros que nós estamos cometendo é não prestar atenção nas divisões que estão acontecendo. Não prestamos atenção que às vezes nós mesmos somos os agentes que promovem a divisão. A divisão parte de nós mesmos muitas vezes, Regina, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério. E um dos pontos que mais nós temos sofrido com a falta de unidade é exatamente dentro de casa, dentro da família. E o próprio Deus profetizou isso através do profeta Malaquias, em Malaquias capítulo 4, verso 6. E ele diz assim: então ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Alguns versos antes ele começa a falar de como Deus vai vir. E ele diz: eis que o sol da justiça, ele virá, e ele trará cura em suas asas. Cura para quê? Ele diz cura para a falta de unidade. Cura para a divisão. Porque talvez um dos principais pontos, creio, que nós temos encontrado dentro das famílias, é exatamente essa separação do coração dos pais aos filhos. Há uma desconexão, os pais perderam o coração dos filhos, os filhos não estão com o coração do pai. E por conta dessa ausência de unidade, tem existido maldição. Ele diz, enquanto existir isso, ele diz, vai ferir a terra com maldição. Pais que não conversam com seus filhos, pais que não prestam atenção na necessidade dos seus filhos. Um dos maiores índices acontecem hoje no mundo, a cada 7 minutos um abuso contra uma criança. Quando eu falo de abuso não precisa entrar em detalhes, né? Um abuso íntimo. A cada 7 minutos no mundo existe hoje um abuso. No Brasil são 76 crianças abusadas por dia. Sabe por quê? Porque não existe pai para proteger. Porque os pais estão longe dos seus filhos. Deus diz assim, para poder manifestar, eu vou converter o coração dos pais aos filhos. É o pai prestar atenção nos filhos. A unidade ela tem que começar dentro de casa. Sabe por que tem divisão dentro da empresa? Sabe por que tem divisão dentro do ministério? Sabe por que tem divisão dentro da igreja? Porque existe divisão dentro de casa. Sabe por que o filho começa a fumar maconha? Porque o pai não ensinou, fumou maconha na frente dele. Sabe por que o filho tem dificuldade por imoralidade? Porque ele muitas vezes aprende com o próprio pai a viver a imoralidade. Corações que estão desconectados e Deus diz, vocês precisam deixar eu restaurar essa relação, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que não haja maldição. Quem quer viver o favor de Deus na sua vida? Traga unidade, promova unidade dentro da sua casa. Promova unidade dentro da sua casa. Afeto, atenção, cuidado. Ontem eu estava pensando, todas as noites eu deito com os meus meninos para colocar eles para dormir, é o nosso tempo, todas as noites. E ontem eu deitava com esse abençoado desse Fernando aqui, levanta a mão aí, Fernando, para ficar todo mundo sabendo quem é. E ele deita comigo, primeiro eu deito com o Mateus, o miojinho, cozinha rapidinho. Aí depois eu deito com o André. Daí ele dorme, e aí o Fernando fica me esperando para dormir. Ele é o mais noturno dos 3. Aí ele deitou virado para o meu lado, e ele deita, fecha o olho e fica rindo. Eu falei, está rindo do quê? Ele falou, porque você está aqui. Não vai quebrar teu coração? E ele dorme rindo. Pode aplaudir a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. E ele dorme rindo. Sabe o que é isso? Contato, conexão. Ontem eu vi a foto do Marcelo com as meninas. Só ele e as meninas. Caramba, tem pai que corre disso. O cara não sabe o que vai fazer com 2 meninas, o Marcelo sabe tudinho. Elas são fãs dele. E quando elas forem casar, elas não vão aceitar nada menos do que ele. Quando aparecer um cara de pau safado, ela vai olhar e falar, tá longe do meu pai, nem pensar. Quando aparecer, sabe, daquele jeito, ela vai falar, não, meu pai é fitness, esse é barrigudinho. Conexão. Coração que foi convertido aos filhos. E aí, a Bíblia diz, converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos... Primeiro é o pai que vai, depois o filho volta. Quando o pai não vai, não tem volta. E é por isso que nós estamos, infelizmente, desconectados.
E o que acontece? Meu Jesus, eu preciso encerrar. E o que acontece, pastor, quando não tem unidade? Existe destruição. A ausência de unidade, ela pode ser gerada de duas formas, Eduarda. A primeira delas, olha para mim aqui, é quando existe uma visão, seja ela familiar, seja ela empresarial, seja ela ministerial. E existem pessoas que pensam de forma diferente a essa visão. Miles Monroe, um dos maiores pregadores do mundo, um pastor esqueci a ilha que ele era, lá da América Central. Hoje está ruim a cabeça. Preciso descansar. Bahamas. Ele faleceu alguns anos atrás num acidente de avião, mas pensa num homem de uma sabedoria fora do comum. Miles Monroe foi o cara que mais conseguiu definir a divisão dentro do princípio bíblico. A quebra desse princípio de unidade. Ele diz, para vivermos unidade, nós temos que ter uma só visão. Quando você vai construir algo, se você não tiver uma visão para construir algo, você não vai conseguir conquistar aquilo. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero construir uma casa, se a família toda não se voltar para essa casa, não vai construir. Eu quero abrir uma empresa, construir um negócio, se a família inteira não tiver o propósito de unidade para fazer aquela construção, não vai conseguir. Então ele diz, tem que ter uma unidade. Ele falou, e o problema é o seguinte, o que quebra o princípio da unidade é quando existem duas pessoas que pensam diferentes numa mesma organização. Ou seja, existe uma visão, mas cada um está pendendo para a sua visão. Ele diz, quando você tem uma visão do lado direito e uma visão do lado esquerdo, você vai ter duas visões. Quem está comigo, diga amém. E ele diz, então, dentro de duas visões, você vai para o prefixo duo, de. E ele diz, então, se existem duas visões, com duas visões no prefixo de, vai acontecer o quê? Ele falou, o problema da divisão são pessoas que pensam de forma diferente e não querem se voltar a um mesmo propósito. Pastor, e de quem vai ser a visão? Daquele que foi colocado como líder. Daquele que Deus levantou como cabeça. Dentro de casa, aquele que está liderando, aquele que é o sacerdote da família. Pastor, e se o marido está perdido? Então ele não é o sacerdote. Quem vai ser o sacerdote? Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias. Porque é a mulher que ela vai conseguir gerar essa conexão na família. Principalmente quando o homem não se posiciona. Então a primeira situação que nós encontramos da quebra do princípio da unidade é exatamente quando estão andando em visões diferentes. Tem que converter o coração. Às vezes a visão é diferente do marido, mas é a mulher que está certa. E o marido é teimoso, casca grossa, tolo. Então ela tem que sentar com ele, fazer ele entender as consequências da decisão dele. Eu sou um filho de um homem tolo. Eu sou filho de um homem que ele não aceitava conselhos. E quando minha mãe falava alguma coisa para ele, ele fazia o contrário só para poder mostrar para ela que ele era o cabeça. E nós sofremos tanto. Passamos fome, tivemos nossa casa incendiada, fomos humilhados. Simplesmente porque ele rejeitava viver o conselho de uma mulher. Minha mãe dizia assim, nós estamos passando fome, homem, faz alguma coisa. E ele dizia, Deus proverá. Mas dormia até 10 horas da manhã todo dia. Sabe quando nós compramos nossa primeira casa, que sempre morei em terreno de prefeitura, terreno de invasão mesmo. Sabe quando nós compramos nossa primeira casa decente? Quando meu pai morreu. Porque enquanto ele era vivo, a gente andava em visões diferentes. Será que não é isso que está acontecendo com algumas famílias aqui? Não conquistam, não crescem porque estão andando em lugares diferentes, em posições e propósitos diferentes? Pastor, mas qual é o melhor propósito? Aquele que vem de Deus. Mas um tem que receber essa direção. Amém, queridos? E a segunda forma, pastor, de gerar divisão, é quando não é necessariamente que existam duas pessoas pensando diferente, e aí começa a ter a contenda, a facção, a separação, mas é quando existe um grupo de pessoas andando em uma direção. É um grupo de 10 que estão andando, mas 2 estão parados. Não necessariamente que precisa existir um confronto de visões. Quem está me entendendo, diga amém. Mas simplesmente uma passividade. É aquele homem que ele não vai. O que você quer? Uma casinha de sapê. É aquela mulher que é passiva demais e ela não se posiciona. E essa ausência de ação em uma mesma direção também gera divisão. Por quê? Porque um está andando, o outro está parado, ele vira âncora. O negócio não arranca. Começa a arrastar os outros. Quem está me entendendo, diga amém.
E qualquer uma das duas situações vai haver direção, e vai haver divisão, e onde tem divisão, ali vai haver fracasso. E a minha pergunta é, analisando a sua casa, a sua família, tem unidade ou tem divisão? Não me responda. Quando você avalia o seu casamento, vocês estão andando em unidade ou estão andando separados? Quando você avalia teu ministério, você é aquele que anda junto ou é aquele que anda sozinho? Quando você avalia a tua caminhada como igreja, você é aquele que anda junto com a igreja ou é aquele que para a igreja, é a âncora da igreja? Enquanto nós não entendermos o poder que existe na unidade, nós não viveremos os resultados que a unidade pode trazer para nós. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Unidade, queridos. Qual é o propósito? Para onde nós estamos indo? Qual é o caminho? Você está numa igreja que Deus deu uma visão para ela, amém, queridos? Então vem junto. Vem junto. Você está numa família que eu tenho certeza que Deus deu propósito para a sua família, amém, queridos? Descobre o propósito e vem junto. Porque o maior problema, e eu encerro aqui, da divisão é que infelizmente a divisão ela é gerada por pessoas. Pessoas promovem divisão. Pastor, o diabo promove. Não, o diabo ele só te dá a ideia, você que faz. Abra a tua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 3, verso 16. Tiago, capítulo 3, verso 16. O problema, Edson, é que muitas vezes nós estamos andando contra a própria visão de Deus. Nós somos a âncora, nós somos os divisores, nós somos os que promovem essa divisão. E como que nós promovemos a divisão, Márcio? Nós promovemos a divisão com a nossa facção, com o espírito faccioso. Existem pessoas que elas não conseguem compreender e entender que tem algo que está gritando dentro dela, influenciado pelo inferno. E ela divide. Olha lá o Tiago 3,16. Pois onde existe inveja, rivalidade, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. É isso aí que está aí? Exatamente. Se você se deixa ser levado pelos seus pensamentos de confusão, de facção, você está sendo um agente do inferno de divisão. Isso em qualquer lugar que você tiver. Cuidado com a frase, eu não concordo com isso. Dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, cuidado com isso. Porque pode ser que seja um espírito faccioso, e é um espírito porque vem do inferno. Ezequiel capítulo 28 fala de Satanás, de Lúcifer, se tornando Satanás. Vamos encontrar apenas duas passagens claras de Lúcifer se tornando Satanás, em Isaías 12 e Ezequiel 28. Alguém esses dias perguntou, pastor, por que a Bíblia fala tão pouco sobre o diabo? Eu pergunto para você, a Bíblia fala de coisa boa ou ruim? Tem que falar muito do diabo? Mas se você fizer o start dia 22, a gente vai ter 1h30 só para entender de onde vem o pecado e quem é o Lúcifer. É uma das poucas vezes que a gente vai falar sobre isso, até para poder compreender. Já vendi 2 vezes o curso, né? Na terceira você compra. E Ezequiel 28 diz que ele era perfeito, até que se achou maldade nele. Você era perfeito, cheio de pedras preciosas, os cítaros e tambores estavam em ti, mas de repente se achou maldade. Qual é a maldade que achou nele? Um espírito faccioso. Uma hora ele olhou para o trono de Deus e falou, eu quero estar na mesma altura que o dele. Ele queria o que ele não podia ter. E aí ele começou a fazer facção, ele começou a dividir. E ele chamou um anjo e falou, anjo, vem cá. Eu vou construir o meu trono mais alto do que o trono do Altíssimo. Se você vier comigo, eu quando subir você fica no meu lugar. Você vira o príncipe aqui. São 3 príncipes, 3 anjos, né? De principado celestial. Miguel, anjo de guerra, Gabriel, anjo mensageiro. A palavra anjo, na verdade, é um ser celestial. Anjo é ser mensageiro. E Lúcifer, que era aquele que adorava, o anjo do louvor, de fato. Não é que ele simplesmente exalava a música quando ele andava, era muito mais do que isso. Sabe por que Satanás ele se rebela? Porque ele refletia a glória de Deus. E acredita-se que quando Deus chegava na cidade dos anjos, naquela nação angelical, quando Deus estava chegando, a glória de Deus ela era refletida de longe.
E então quando a glória de Deus batia, ela refletia em Lúcifer, por conta de todas aquelas pedras preciosas que estavam nele, ela refletia, os anjos olhavam e falavam, uau! E ele falava, uau, olha, sou eu. Mas quando Deus chegava, ninguém mais olhava para Lúcifer, porque a glória era de Deus, ele só refletia. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que o anjo é conhecido como estrela, ele só reflete aquilo que vem de Deus. Mas ele gostou tanto daquilo, Ana Paula, que ele falou, eu quero isso para mim. Eu quero esse negócio para mim. E aí ele foi faccioso. E a Bíblia diz que onde existe facção, confusão, ali a espécie de todas as coisas maléficas, ruins. Vai comigo agora em Provérbios capítulo 6, verso 16, a gente já está encerrando. Provérbios 6, 16. Diz assim, Andrezinho: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina, ele detesta. Quer dizer, tem 6 coisas que Deus não suporta, mas a 7ª ele vomita. E ele diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e a 7ª, aquele que provoca discórdia entre irmãos, o faccioso. Por que Deus não suporta, Deus detesta o faccioso? Porque a essência dele é a essência de Lúcifer, divisão. É o cara que racha. E é maligno. É do inferno. Destrutivo. Por isso que a divisão ela vai gerar destruição. Jesus disse, uma casa dividida perece. Se tua casa está dividida, você vai ser destruído. Arruma isso urgente. Mas pastor, como é que eu vou fazer com aquele homem miserável que não quer saber de Deus? Quem escolheu ele foi você. Fui duro agora? Peguei pesado? Judiei, amor? Ela olhou para baixo e falou sim. Agora paga a fatura. Arruma isso. Pastor, mas eu não concordo com a minha empresa. Você tem uma ótima oportunidade se você não concorda com a sua empresa. Pede a conta. Mas é isso que nós precisamos entender. O problema é que nós somos às vezes facciosos e toda facção ela é maligna. Vamos colocar de pé, queridos. Você quer ser ativado espiritualmente para viver as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo na sua vida? Você só precisa fazer uma coisa: entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu já tenho Jesus. Entenda uma coisa: saber quem Ele é, saber que Ele ressuscitou e está lá no céu é uma coisa. Agora, para ter Jesus, você precisa se entregar a Ele. É isso mesmo, você precisa reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez, eu quero convidar você a fazer isso agora. É simples, basta você fazer uma oração comigo. E talvez você já entregou sua vida para Jesus em algum momento, mas você se afastou, desviou. Talvez você estava passando aqui pelo Facebook, talvez estava passando pelo YouTube e encontrou este culto. Talvez recebeu uma notificação, viu que estava começando o culto ao vivo e você parou. Tenha certeza que não foi simplesmente o acaso, mas é o Espírito Santo que te trouxe aqui, porque Ele quer te levar a viver um novo tempo na sua vida. Se você quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus, ou se você quer entregar a sua vida para Jesus neste momento, eu vou pedir que onde você estiver, para tudo agora. Se você estiver dirigindo, encosta o carro. Se você estiver trabalhando, por favor, vai para um cantinho. Se você estiver em casa, para tudo. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e, por favor, faz essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego neste momento a minha vida e a minha história. Diga: eu quero, Senhor, ser ativado espiritualmente. Eu quero viver, Deus, tudo aquilo que aprendi nesta mensagem agora. Eu quero ser impactado pelo Senhor. Eu quero viver uma nova dimensão espiritual na minha vida. Diga: Deus, neste momento eu reconheço o Teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Diga: se porventura, no passado, eu dei alguma legalidade para o inferno, diga: hoje eu declaro: inferno, diabo, não tenho mais nada contigo, porque a partir de hoje eu pertenço a Jesus. Amém. Quero orar por você. Senhor Jesus, pessoas talvez neste momento estão sendo tocadas, inspiradas e conduzidas pelo Teu Espírito Santo a uma decisão, a mais importante de suas vidas. Não é a decisão de ser crente, é a decisão de viver uma nova vida. E eu peço que o Teu Espírito Santo visite-as onde elas estiverem, ao nível de Ele passar a habitar em suas vidas, no espírito delas, e elas possam viver este novo tempo e esta nova história.
É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Se você fez esta oração comigo agora, por favor, aqui embaixo na tela agora, aqui no rodapé, está passando um número de WhatsApp. Eu gostaria muito que neste exato momento, você enviasse uma mensagem para este WhatsApp. Só diga assim: eu decidi por Jesus na Nova Aliança Digital. E a nossa equipe vai entrar em contato com você. E nós vamos estar orando por você e dando algumas instruções importantes para que a decisão de hoje venha impactar a sua vida e te levar a viver os melhores dias da sua história. Então entra aqui, por favor, acessa agora e a Vanessinha, nossa secretária, vai entrar em contato com você e depois eu mesmo vou entrar em contato com você para poder te conhecer. E eu quero encerrar o nosso culto convidando você a adorar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Algumas pessoas, quando se fala de dízimos e ofertas na igreja presencial, eles já ficam um pouco desconfortáveis. E talvez quando eles ouvem falar de contribuição financeira na internet, eles falam: isso é o fim da picada, querem o meu dinheiro. Por favor, eu não quero o seu dinheiro. A Vanessinha vai colocar na tela para nós agora, Gálatas capítulo 6, verso 7, que fala exatamente qual é o papel da sua oferta e do seu dízimo. Você não está pagando pelo que você está recebendo aqui, não. Você não está pagando, pelo contrário, você está lançando uma semente. Olha o que Paulo diz à igreja de Gálatas: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, semear, este também vai colher. Não adianta você lançar sementes ruins no seu casamento e esperar um casamento bom. Não adianta você lançar sementes ruins na sua vida profissional, nos seus negócios, sementes de mentira, de engano, de murmuração, e esperar que vai colher frutos bons. Não adianta você lançar sementes ruins na sua vida financeira ou não lançar sementes e esperar que vai colher alguma coisa. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata e Ele tem prazer de abençoar os seus filhos, mas para vivermos a bênção do Senhor, nós precisamos ativá-las através da nossa semeadura. Então, se você quiser devolver o seu dízimo aqui na Nova Aliança Digital, é um culto ao Senhor, fique muito à vontade. Se você quiser entregar uma oferta, não importa o valor, podem ser centavos ou podem ser reais, não importa o valor, você pode fazer agora neste momento. Nós temos 3 formas para que você venha contribuir e ofertar, semear na casa do Senhor. Você pode fazer isso através do nosso Pix, está aqui agora, embaixo aqui no rodapé. Aqui tem o CNPJ, que a gente chama da chave para o Pix. O Pix é uma nova modalidade de transferência financeira que você pode fazer tanto de Bradesco para Bradesco, como de qualquer outro banco para a conta da Nova Aliança no Bradesco. Então você vai acessar o seu aplicativo, abrir no seu aplicativo o ícone Pix e lá você vai colocar transferência e a chave que é o nosso CNPJ. Esse CNPJ que está aqui embaixo e você pode fazer a sua transferência a qualquer momento e onde você estiver. Você pode também fazer uma transferência bancária para a conta da Nova Aliança, que também está aqui no Banco Bradesco. Não importa o valor, você pode fazer essa contribuição. E se você estiver devolvendo o seu dízimo, manda uma mensagem para a gente saber se você quiser. E se não quiser, fique à vontade, Deus alcançará você onde você estiver. E ainda você pode fazer uma transferência via PicPay. PicPay agora é a carteira digital, onde as pessoas já quase não carregam dinheiro físico, elas carregam hoje dinheiro digital e você pode fazer a sua transferência através desse QR Code que está em algum lugar da tela aqui. Você vai acionar a sua câmera ou o leitor de QR Code e vai fazer a sua transferência. Não importa o valor, o que importa é a disposição do seu coração. E eu quero abençoar a sua vida financeira. Senhor Jesus, obrigado pela disposição dos teus filhos em louvarem e adorarem ao Senhor com dízimo e oferta. Nós entendemos que a oferta e o dízimo revelam o coração, revelam a nossa disposição, revelam a nossa obediência e mostram de fato se somos ou se queremos viver estes princípios poderosos da Tua Palavra ou não. Que a Tua Palavra, Deus, que fala que os nossos celeiros transbordarão quando ofertamos a casa do Senhor, esta palavra se manifeste na vida, na casa e no trabalho de cada pessoa que está com a gente aqui. É a minha oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. E aí, gente, estão gostando da nossa igreja digital? Se você está conosco de outras cidades, por favor, coloca de onde você está nos assistindo. Mesmo que você seja de Curitiba, coloca o bairro de onde você está nos assistindo. Por favor, acessa aí os nossos comentários, escreva onde você está, para que a gente possa estar orando por você, pela sua família. Se você quiser também fazer um pedido de oração especial, você pode acessar agora o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Nova Aliança. Esse WhatsApp, ele pode ser acessado a qualquer momento do dia, 24 horas por dia, ele está conectado para te dar respostas. E você pode colocar aí o seu pedido de oração.
coloca o nome das pessoas que você quer interceder, coloca qual é o processo que você precisa que nós venhamos interceder por você. E se você também quiser mais informações sobre a nossa nova aliança, por favor, acessa esse WhatsApp e nós estamos à sua disposição. A Vanessinha vai te responder em qualquer momento que você procurá-la. E eu encerro aqui o nosso culto da Nova Aliança Digital, convidando você para estar conosco domingo que vem às 19 horas, seja Facebook ou seja através do YouTube, para juntos celebrarmos e adorarmos o nome de Jesus. Se você foi abençoado com esta mensagem, se você foi abençoado com este culto, por favor, abençoa outras pessoas também. Compartilha o nosso canal do YouTube com elas para que elas venham se inscrever, ou compartilha o link desta mensagem via o WhatsApp, ou ainda compartilha esta mensagem aqui, este culto digital, através do seu Facebook. Não demora nada. Agora, neste momento, se você clicar ali no Facebook, compartilhar, pronto, acabou. Você já compartilhou e quem sabe dezenas de pessoas podem ser impactadas por esta atitude tão pequena que você fez. Que Deus te abençoe, te espero aqui domingo que vem às 19 horas, ou te espero presencialmente em um dos nossos cultos, às quartas-feiras, às 20 horas, quarta profética, sábados às 19h30, o nosso encontro de jovens e adolescentes, ou domingo às 10 da manhã, ou às 19h, a celebração da família, aqui na Rodovia da Uva, 1041, em Colombo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até semana que vem.